O trabalho com marcenaria, com madeira, ele requer muita precisão. Porém, às vezes, dá encrenca. A madeira estoura, quebra, lasca. E como a gente resolve isso? Bom, é isso que eu vou ensinar vocês hoje. Bom, eu forcei a barra aqui e criei um encaixe onde a madeira estourou. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou pegar aqui um lápis e vou mostrar para vocês aonde estourou. Ou seja, quando eu fiz vazei o buraco, a madeira do outro lado aqui, ela acabou lascando. Então, olha, tudo isso daqui é madeira que está faltando. Estou passando um lápis aqui só para vocês enxergarem melhor. Olha aí. Então, dependendo do trabalho que você tem, você perder a sua madeira é muito ruim. Então, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês duas situações diferentes. A primeira situação, eu vou restaurar esse lado aqui, o lado de cá, essa falha aqui. E na outra situação, essa falha e esse buraquinho aqui. E na outra situação, eu vou fazer uma outra técnica para resolver o problema do lado de cá. A primeira técnica que eu vou ensinar vocês é vocês fazerem uma massinha com uma serragem da cor da madeira e uma cola. Então, vamos fazer esse preenchimento. Eu estou deixando um pouquinho mais de massa, ou seja, um pouco de altura, porque depois a gente vai lixar isso daqui a hora que estiver seco. Enquanto a nossa primeira situação aqui está secando, eu vou passar para a segunda situação. Aí a gente vai fazendo as duas em paralelo. Então, a segunda situação é a gente fazer um enxerto de madeira, ou seja, colar um pedaço de madeira para preencher a parte faltante, né? E depois a gente nivela isso. Para você cortar essa madeira, né, essa lasquinha de madeira, analisa a madeira como ela está. Vejam que eu tenho aqui um pedaço grande e um pedacinho menor aqui. E aqui eu tenho um ângulo reto, que é o ângulo do encaixe, né, da peça do encaixe. Então o que acontece? Eu vou cortar uma peça meio nesse formato aqui e depois eu faço esse corte, depois eu faço essa interferência aqui, para poder ajustar no buraco. Então presta atenção na peça que você vai preencher, no buraco que você vai preencher, para você ter entender qual é o formato dele. Algumas dicas quando você estiver esculpindo o pedacinho de madeira que você vai colocar aqui no faltante. Você pode, por exemplo, escavar um pouco mais o buraco para ficar mais fácil de você modelar a peça que você está encaixando. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer, por exemplo, um corte reto. Pega um formão e faz vou fazer a lápis aqui, como se você estivesse fazendo um quadradinho aqui, assim, assim. Ou seja, tornar o seu enxerto não tão irregular e sim mais reto, e aí fica mais fácil de você acertar a peça que você vai colocar. Não deixa de assistir esse vídeo até o fim, porque lá no final tem mais novidade para você. Fazer móveis, confeccionar objetos de decoração, aprender a usar as máquinas, as ferramentas e principalmente aprender as técnicas de marcenaria. Tudo isso e muito mais
você encontra nos nossos cursos de marcenaria hobby. Se você não conhece, tem vontade de botar a mão na massa, mexer com marcenaria, com madeira, fazer coisas para sua casa, fica aí o convite para você passar no nosso site, oficinadecasa.com.br. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, o remendo secou, tanto o enxerto como o enchimento que nós fizemos com pó de serragem e cola. Bom, agora a gente vai dar continuidade no processo. A ideia é devolver aqui a leitura visual, porque está marcado, o remendo com pó de serragem está bem escuro. Então a gente quer devolver aqui a leitura visual para que fique parecido com o Pinus. Então eu vou fazer um retoque. O retoque é uma técnica de restauração. Por exemplo, eu tenho o conhecimento de restauração de quadros. E quando você vai restaurar um quadro, você usa o retoque para devolver vamos dizer, o visual do quadro. E é isso que eu vou ensinar a vocês aqui hoje. Para fazer esse retoque, você vai precisar de um pincel bem fininho para fazer uns pontinhos, né, com a tinta que você vai usar. E como relação à tinta, você vai precisar ter cores, né, combinar cores para chegar nas tonalidades da madeira que você vai retocar. Eu, por exemplo, vou usar aqui branco, um marrom e um ocre. Vou combinar essas três cores para chegar nas tonalidades aqui do Pinus. Com relação, eu vou usar, aqui no caso eu tenho um corante, então eu vou precisar ter vamos dizer, uma base para colocar esse corante. Eu vou usar um verniz fosco. Agora, você pode usar vamos dizer, uma tinta acrílica, pode usar uma aquarela. Então aquelas bisnaguinhas, né, que faz pintura mesmo, aí você retoca e depois você precisa proteger com o verniz. Bom, vamos analisar o que precisa ser feito aqui. Eu tenho aqui no meio o macho, né, a espiga que está compondo o encaixe que eu fiz. Essa madeira está encaixada por trás. Então, esse pedaço aqui é o pedaço que foi enxertado. O que acontece? O que eu tenho aqui de interferência visual que me mostra que eu tenho um remendo? Eu tenho justamente a linha de divisão entre a madeira que eu colei e a madeira original. Então, aqui nesse caso do enxerto, o que eu preciso fazer? Eu preciso retocar a linha de união. Então, se eu retocar a união do enxerto com a madeira, eu vou dissimular esse conserto. Você não vai nem perceber que tem um enxerto de madeira aqui. Agora, no resto, a gente precisa realmente retocar porque ficou muito escuro. Eu acho que eu acabei usando aqui uma serragem suja. E o remendo ficou escuro. Então, o importante é que você tenha a superfície nivelada, né? Bem lixada. E agora, então, a gente faz o retoque tanto nesse pedacinho aqui, como em toda essa parte aqui. A ideia é devolver, então, essa mesma tonalidade aqui em torno da espiga. Eu tenho aqui um pedaço de cerâmica branca para servir de base para fazer as misturas. Então eu vou colocar um verniz fosco aqui num cantinho. Uma espirradinha, eu estou usando verniz spray. Bom, a ideia aqui é a gente criar uma tonalidade próxima ao Pinus. Então eu vou fazer uma mistura de branco. Vou pôr aqui, jogar em cima do verniz, em cima do verniz. Então eu estou fazendo aqui, a princípio, um fundo branco. Eu estou misturando o corante branco com o verniz. Essa vai ser a base do retoque, só o branco. Agora, a ideia é que fique uma camada bem fininha e não uma camada pesada, porque a gente vai aos poucos construindo a cor que precisa ser feita. Como as cores são escuras, a gente tem que fazer então um preenchimento, uma base mais clara. Vejam, eu estou fazendo como se fossem pontinhos. E tá ficando branco.
Bom, agora eu vou usar então as cores, né, para chegar na tonalidade do marfim. O ocre, você vai usar muito pouca cor, porque o marfim ele é muito clarinho. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver o que eu estou misturando aqui. Olha, uma lambidinha que eu dei aqui no marrom já foi muito. Então você precisa... Olha, isso aqui já perdi aqui. Realmente foi muito corante. Tem que ser muito pouco mesmo. Aqui. Então o branco... Olha, só o que estava sujo o pincel já foi o suficiente aqui. A ideia não é você pegar e simplesmente pincelar, e sim colocar pontinhos. Esses pontinhos você vai vendo a cor aparecendo, ela vai surgindo. Coloca pontinhos espaçados e depois você vai completando dentro do possível. E se precisar clarear, você entra com pontinhos mais claros. Isso vai dar uma leitura visual correta. Quando você coloca a tinta e você percebe que está muito chapado e você não está conseguindo chegar, deixar uma coisa mais dissimulada, pega a pontinha do cotonete, molhado assim, bem pouco na água rasa e vai fazendo uns toquinhos assim. Então é como se você estivesse removendo um pouco da tinta que você colocou. E com isso é como se você estivesse dosando, né, a tinta. Olha aí. Bom, aproveita e acompanha o passo a passo de um enxerto reto numa moldura, para você ver que também como é muito fácil.
retoque ficou pronto e ficou muito legal, ou seja, ficou totalmente dissimulado. Você não vê que tem um enxerto de madeira ou um remendo de cola com pó de serragem. Então assim, é um recurso visual para você resolver esse tipo de problema. Espero que sirva esse conhecimento para você resolver aí os problemas quando eles acontecerem. Eu recentemente fiz esse projeto desse banquinho, que é um banquinho feito com encaixes e colado. E eu justamente enfrentei esse problema de estourar. Logicamente o estouro foi um pouquinho menor, né? Esse daqui eu forcei a barra e fiz o retoque e ficou perfeito. Então ninguém diz que tem aqui um consertinho em função de lascas de madeira. Bom, se você tiver interesse em assistir o passo a passo desse projeto, está aparecendo aí um card para você acessar e acompanhar esse projeto. E o outro card que aparece na tela é para você aprender a fazer uma portinha basculante com moldura, que é essa portinha que está aqui no painel da oficina. Então aproveita esses dois projetos e bota a mão na massa. E se acontecer de estourar, você já sabe o que fazer. Bom, eu fico por aqui, deixa aí o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal, passa lá no nosso site para conhecer os nossos cursos e a gente se vê num próximo programa. Um grande abraço!